Oi, estamos começando Celebrando a Transformação. Mais um tempo em que vamos poder pensar juntos, refletir, sentir o que podemos estar vivendo em termos de transformação dentro desse processo que temos vivido, nos grupos e individualmente. Hoje, de uma forma especial, vamos estar vivendo e compartilhando o propósito da nossa vida. Descubra o propósito de sua vida. Esta é a 26ª lição. Nossa, nós já estamos bem perto, bem próximo. Só falta agora 9 lições para o encerramento desse projeto nosso deste ano. O objetivo nosso é que nós possamos entender a importância do potencial que nós recebemos de Deus para as nossas vidas, para que nós pudéssemos cumprir o propósito dele para nós. Nós estamos no passo 10. Esse passo ele nos convida a fazer uma avaliação individual. E quando nós estamos errados, nós podemos de pronto admitir, porque já temos aprendido o quanto isso é importante, quanto isso é fundamental para a nossa transformação. O princípio é o princípio do propósito de Deus para nós. O versículo nos diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que nós andássemos nelas. Efésios 2:10. Deus nos fez com propósito e nos preparou para isso. Deus nos criou, nos deu todo o potencial para vivermos o propósito que Ele planejou para as nossas vidas. Nós não vamos estar fazendo nada que não seja já definido por Deus para nós. Nosso potencial ele deve nos levar cada vez mais próximo de seguir e de transformar as nossas vidas e o mundo em que nós vivemos. Podemos entender que, de uma forma ousada, nós fomos formados com capacidade, habilidade e potencial para que possamos realizar algo que faça diferença em nossas vidas, ao nosso redor, na nossa família, no mundo. Olha, creia que o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, é fundamental para que a transformação aconteça. Quando eu penso no propósito de Deus para a minha vida, eu entendo que o propósito de Deus tem sido que eu possa estar ajudando ou tentando transformar situações que são problemáticas, que são difíceis, para abrir e descortinar outras oportunidades e perspectivas, dando oportunidade e alternativas criativas para enfrentar as situações. Esse propósito de vida me ajuda a estar cada vez mais próximo daquilo que Deus tem me dotado para ser e fazer. Diante de algumas situações, nós nos deparamos com o olhar das pessoas que ficam sem entender o que eu estou fazendo ou qual é o propósito da minha vida. E quando só eu sei disso, fica mais difícil de realizá-lo. Mas quando eu posso compartilhar com outras pessoas o propósito de Deus para a minha vida, entendendo na simplicidade do meu viver, no meu dia a dia, aquilo que Deus tem para mim, eu vou ter como manter isso, viver isso, porque eu vou ter pessoas ao meu redor que vão estar sendo parte desse propósito. O que é relativamente simples para mim, talvez não seja para outra pessoa. Talvez para ele seja mais difícil, ou seja um problema para realizar. E é nisso que a gente encontra o propósito. O propósito é algo que naturalmente nós fazemos, simplesmente nós realizamos. Muitas vezes nem damos tanto valor ou importância de tão familiarizado que estamos com essa forma de ser, de viver, de empreender no mundo, através dos talentos, dos dons, das habilidades, dos pontos fortes. São coisas que estão em nós, que nós vivemos naturalmente. E isso nos dá a consciência, ou nos deveria dar a consciência do propósito de Deus para nossas vidas, para que nós fomos criados. Olha, preste atenção. Você, ao olhar para si mesmo, para os seus dons, para as suas habilidades, começa a perceber aonde você vai empreender esses dons, em que você vai empreender essas habilidades, esse ponto forte. É ali que vai estar o seu propósito de vida.
mas nós sabemos quem nos deu esses dons, quem nos deu essas habilidades. Foi o nosso Deus, o Deus Criador, maravilhosamente nos formou e nos dotou de toda a condição para fazer e cumprir o propósito dele em nossas vidas. Jesus é a fonte de todo o nosso potencial. Ele é a fonte que jorra a vida. Ele é aquilo que nos fortalece para que possamos viver e exercitar aquilo que nós somos neste tempo de vida. Ele investe em nós para que nós possamos cumprir o propósito do Pai em nossas vidas. Ele nos deu o Espírito Santo que nos possibilita em viver, entender e prestar atenção àquilo que nos mostra, que nos envia, que nos dá condições de fazer esse propósito ser cumprido em nossas vidas. Jesus disse assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Coisa alguma podereis fazer, porque é dele que jorra a vida, é dele que vem a capacitação. Ele é a videira, nós somos os ramos. Aonde está a vida? Onde está a seiva? Aonde que está aquilo que faz o ramo crescer? É na videira. João 15, 5 e todo esse capítulo ele nos fala sobre essa analogia da videira e os ramos. Porque nós fomos criados para dar muitos frutos. Nós fomos criados para frutificar. Fomos criados para realizar e fazer a diferença. Fazer a diferença na nossa família, nas pessoas ao nosso redor, na nossa igreja, na nossa região, aonde nós estamos. Hoje nós temos a possibilidade de ter um alcance muito grande e fazer a diferença em outros lugares que nós nunca pensaríamos em estar presente. Nós podemos ir através da internet, através de tantas formas, chegar a pessoas de tantas formas para que nós possamos, então, estar cumprindo o propósito de Deus, se esse é o propósito de Deus em nossa vida. Deus nos dotou de potencial e Ele nos faz e nos dá condições para que nós possamos planejar no cumprimento desse propósito. Ele nunca vai nos pedir nada que Ele já nos tenha nos dado. Ele nunca vai nos pedir que venhamos a ter um propósito, exercitar um propósito em nossa vida, que Ele já nos tenha dotado e capacitado para que nós possamos viver e caminhar e frutificar. Muitas vezes nós paramos no meio da caminhada, nós paramos de seguir com o propósito, porque não conseguimos fazer valer e aquilo que nós recebemos. Nós guardamos os nossos talentos, nós os escondemos, nós não os utilizamos, muitas vezes com medo. Nós nos retemos de usar aquilo que Deus nos deu. Construímos uma visão, muitas vezes, baseada em crenças que adquirimos desde a infância sobre quem somos e qual é o nosso potencial, que acabam norteando a nossa compreensão sobre nós mesmos e aquilo que nós somos enquanto pessoas e naquilo que nós podemos ser em cumprimento de um propósito de vida. Muitos de nós pensam que não têm um propósito. Muitos pensam que não têm o que exercer na vida, que é somente passar por ela, ou simplesmente deixar que ela passe por si. E isso é um momento muito difícil, muito triste, porque Deus nos fez com possibilidade de sermos e de fazermos aquilo que Ele planejou para nós. Se nós deixarmos que o medo, a ansiedade, a culpa, a vergonha, a baixa autoestima e tantos outros sentimentos que nos levam a desenvolver crenças disfuncionais, crenças impeditivas, que podem estar fazendo-nos impedir de realizar aquele propósito em nossas vidas. Nós precisamos olhar para nós e ver diante da nossa história os traumas, as situações pelas quais nós já vivemos, as crenças disfuncionais, os julgamentos que nós recebemos, as palavras duras que falaram sobre quem nós éramos, situações difíceis do nosso passado,
muitas vezes contaminam a nossa compreensão sobre nós. Não é o que Deus diz sobre nós. Nós precisamos sim, como já fizemos, olhar para trás e ver o que nós precisamos ver transformado em nossa vida, em nosso pensar, em nosso sentir, em nosso comportamento, para que o propósito de Deus na nossa vida se cumpra. Há um texto na Bíblia que é lindo e maravilhoso, que mostra como a transformação faz acontecer algo maravilhoso em nossas vidas. Que diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Começa, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que a gente possa cumprir o propósito de Deus em nossa vida. Romanos 12, 2 nos fala sobre isso. Diante de uma avaliação pessoal diária, nós podemos nos perguntar, nós podemos olhar e ver quais são os meus erros e acertos, do que eu preciso abrir mão, quais são os enganos que eu tenho vivido, quais as descobertas que eu preciso fazer sobre os dons, habilidades e talentos. Como avaliar os pequenos atos e aquilo que as pessoas dizem sobre o potencial que elas veem em nós. Há uma lista que nós precisamos fazer que nos ajuda a ter essa compreensão. Reconhecer o que é importante em nós, reconhecer os nossos dons, as nossas habilidades, a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós encaramos a vida, a vontade de Deus, o tempo em que estamos vivendo, as descobertas que nós já temos feito através dessa caminhada, nos celebrando a transformação, já nos mostra um novo patamar sobre nós mesmos, sobre o propósito de Deus para nós. Então, aproveite esse tempo, lance-se a olhar para frente, a olhar a partir daquilo que você já fez de descobertas sobre você mesmo, a olhar e manter o foco naquilo que você precisa viver, naquilo que é fundamental para você manter a sua transformação, a sua entrega diária a Deus, a limpeza da sua vida, dos seus maus pensamentos, sentimentos doentios, comportamentos que são disfuncionais, a confissão, o perdão, a vivência sem medo, a liberdade de poder encarar a vida, buscar a vontade de Deus e fazer com que ela seja realmente compreensível na sua vida, como sendo boa e agradável. Nossa, é tão importante isso para nós. Isso passa por um planejamento diário. Sim, planejamento diário. Como exercitar corajosamente, ousadamente, os desafios que estão diante de nós. Como utilizar o potencial que eu tenho, que eu recebi, que você recebeu, para poder ultrapassar os desafios que nos fazem crescer. Se eu não buscar, se eu não fizer, se eu não planejar, como posso ultrapassá-los? Ficaremos então encurralados, ficaremos prisioneiros de nós mesmos. Há tanto potencial para ser vivido, mas não é utilizado. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Preste atenção. Aquele que está em você, o Espírito Santo de Deus, ele é maior do que qualquer outra coisa que você possa ter e experimentar, que possa vir do mundo para você. 1 João 4,4 nos diz isso. Porque nós encontramos recursos em nós mesmos, mas diante das adversidades, nós podemos buscar recursos de fora, mas o recurso que vem do Senhor, que vem em nós através da fé, da esperança, do amor, da presença dele na nossa vida, nos faz encarar e sermos corajosos diante das adversidades e usar esse poder dele na nossa vida a partir da graça dele. Não são os problemas que vão nos paralisar, mas a crença que nós temos sobre eles. A crença que nós temos sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre os conflitos, é que fazem-nos parar, que fazem-nos que nós possamos olhar para nós mesmos, muitas vezes nos sentir insuficientes, incapazes.
mas sozinhos somos, mas com a presença de Deus em nós, vamos descobrir o potencial maravilhoso que Ele nos deu para viver. Tantas pessoas têm feito essas descobertas e você também, com certeza, já está fazendo essa descoberta. E você vai poder olhar para si mesmo e vencer os desafios a cada dia. A cada dia. Quando você se mantém firme diante de um grande desafio, a coragem que talvez pensasse que não tinha, ela começa a brotar. A esperteza, a criatividade, a flexibilidade para lidar com as situações começam a surgir. Deus está realizando algo em você e você pode perceber isso. Eu tenho aprendido muitas coisas sobre minha vida nesse período que estou vivendo. Tenho aprendido a transformar muitas coisas pelas quais eu pensava que seriam impossíveis e estou buscando fazer o meu melhor neste tempo. Cada descoberta que eu faço sobre o potencial para viver este tempo me dá mais força para seguir adiante. Então, aproxime-se daquilo que Deus tem para você. Seja motivado pelo amor de Jesus, por aquilo que Ele te dá todos os dias, através da graça dEle. Viva o propósito dEle, que é bom, perfeito e agradável. Pois o Filho do Homem não veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio nos dar vida, ele veio nos dar propósito. E isso é tudo que nós precisamos. Vá, vá, siga adiante. Jesus também, ao terminar, ele diz assim: no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A perspectiva de Jesus não estava nos problemas ou nas dores, mas no que veria, no que há de ser. No mundo, você vai ter sim essas situações inúmeras, difíceis, de dor, de temor, de circunstâncias adversas, mas creia, creia, tem de bom ânimo. Não deixe se abater, siga adiante. Você vai ser vencedor. Você vai vencer o mundo com aquilo que Deus te deu, que é o poder e a força dele, as habilidades e propósitos, a capacidade de enxergar os problemas a partir da perspectiva dele em sua vida. Então, vamos juntos seguir no processo da transformação. Ao estar em seu grupo agora, você possa estar olhando para uns para os outros, olhando para as situações pelas quais você vai chegar às conclusões sobre qual é o potencial de sua vida e poder compartilhá-la. Mas aí, agora, adiante, você vai ter que planejar como exercitar esse propósito a cada dia no seu viver. Vamos seguir juntos, nos apoiando, cuidando uns dos outros, seguindo no propósito de Deus para nós, que é maior do que nós podemos pensar e entender. Muito bom estar com você neste dia. Muito bom poder compartilhar o que nós temos vivido. E eu quero deixar para você um beijo e que possamos juntos seguir ainda com muitas experiências novas no processo da transformação. Compartilhe isso no seu grupo e vamos então seguir esta semana e na próxima semana nos encontramos. Um beijo.